faz isto e tem esta atitude, porquê? Era manso. Porque a autoridade foi dada a Moisés. Moisés não queria nada daquilo. Moisés disse a Deus na altura: olha, mas quem sou eu falo mal, não sei o quê, eu não tenho, não isto, não aquilo. E ele não queria nada disso. Foi dada por Deus. Foi dada por Deus. Ele aqui podia, tinha logo de dizer: olha, eu não pedi nada, foi Deus que me deu, mas quem sois vós para falar assim para mim? Ou então até dizia aquele género como nós às vezes: sabes com quem estás a falar? Eu sou o Senhor das Altíssimas, se calhar até falava todo empolgado e tal. Mas ele era manso do coração. Algo que realmente ele diz: porquê? Ele não tinha o foco dele em ser o maior, em ser o... Não, ele só queria saber a vontade de Deus. Então, primeiramente, o problema aqui foram os outros. Quem é lá o chefe, por assim dizer, da rebelião? Satanás. Ele foi o primeiro que se rebelou contra Deus. Aqui ele usou os outros também, porque eles tinham algo de usurpar um bocado o poder de Moisés. Eles queriam dizer: mas quem és tu para mandar de nós? E quem diz: nós também podemos. É a mesma coisa que se passou na passagem atrás que nós vimos familiar. Então, aqui no versículo 2 e 3, eles próprios questionaram a autoridade que foi dada de Deus a Moisés. E eles, ao fim e ao cabo, se a gente analisar, eles não estavam a questionar Moisés. Eles estavam a questionar Deus. Sabe que eu estava a falar para Moisés, não é? Porque se disseres: olha, espera aí que eu vou chamar Deus, vós falaste de Deus. Não queremos nada. Espera aí, então, desculpa lá, foi sem querer, já dá uma... Agora, falar para o homem é muito fácil. Só que o problema é que nós ainda estamos a falar para homens que realmente têm alguma autoridade, algum mandado, por assim dizer, alguma unção extra que Deus dá. E Deus diz que nós devemos obedecer a todas as autoridades instituídas, não só as espirituais, mas a todas. E eles aqui se rebelaram. E nós estamos agora a falar de família, que eles deveriam ter, que era o povo de Israel. Eles eram a família de Deus. Era uma família. Então começou por... A rebelião começa por aqui. Uma coisa simples. No versículo 5 fala outra vez que estas coisas aconteceram. Moisés deixou, dá-lhes uma opção, diz: olha, então vamos ver, vamos agora lá, vamos entregar, fazer aquilo, depois aqui dá o exemplo, que é que eles vão fazer lá com os incensários, e Deus vai dizer então quem é que vai ser o primeiro. Porquê? Tinha o coração manso. Ele não está por aí. Agora tenho aqui uma coisa que neste caso não aconteceu o que aconteceu na família familiar, que é triste. No capítulo 16, mas no versículo 23 a 35. Se eles tiverem Bíblia, posso acompanhar. Se não tiver, que possam ler aqui. Versículo 23 ao 35. Diz assim: rapaz, disse o Senhor a Moisés, disse a toda esta congregação: levantai-vos ao redor da tenda de Coré, Datá e Abirom. Então Moisés se levantou e foi a Datá e a Abirom. E após ele foram os anciãos de Israel. E disse à congregação: desviai-vos, peço-vos, das tendas destes homens ímpios, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não padeceis em todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, ao redor da tenda de Coré, Datá e Abirom. E Datá e Abirom saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas filhas e seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos, que não procedem do meu coração. Se estes morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como são visitados todos os homens, então o Senhor não me enviou. Ele estava a dizer: se estes morrerem de morte natural, normal, como qualquer homem morre, então Deus não me enviou. Também é ter fé. Deus não me enviou. E ele está em fé porquê? Esta fé é aquela fé que realmente nós, quando somos tocados pelo poder de Deus, nós temos essa confiança, essa fé. Está certo? Não há nada. Se foi uma coisa que nós sentimos, que nós vimos, não há nada que nos vai dizer que aquilo é mentira. E Moisés viveu isso. Ele estava a viver. Ele sabe a intimidade que ele tinha com Deus. Por isso é que ele fala assim para eles. Então no 30 ele diz: mas se o Senhor fizer alguma coisa estranha, olha o que ele está aqui a dizer, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conheceis
que estes homens desprezaram o Senhor. Acabando ele de falar todas estas palavras, o sol se fendeu sobre os pés deles. E a terra abriu a sua boca e o estragou como as suas casas, bem como todos os homens de Coré e todos os seus bens. Eles e tudo que lhes pertencia desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu e desapareceram do meio da congregação. Ouvindo o seu clamor, fugiram todos os filhos de Israel que estavam ao redor deles, gritando: que a terra não nos traga também. Então saiu o fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Amados, ele aqui há uma parte que ele fala os ímpios. Espera aí, mas ímpios? Ímpios? Mas eles eram todos escolhidos, todos eles. Deus tirou-os lá do Egito. Porquê é que eles eram ímpios? Porque eles estavam a cometer impiedade contra Moisés. E isto só aconteceu porque eles foram tragados. Não é? Imagina, nós estávamos aqui, nós não, em nome de Jesus não. Mas estavam o povo, eles lá, todos, e aqui falam depois eram mais dos 200, eram aquelas famílias, mais dos 250, eles estavam no sítio e a terra abrir e engolir-os todos. É algo que o homem não consegue fazer. É algo sobrenatural. Mas espera aí, então Deus, é uma nós a questionar, falar algo, o nosso pensamento, mas, então Deus ama a família familiar porque os salvou. E esta é a família espiritual e Deus não nos salva. Deixa-os, ou mata-os, por assim dizer, entre aspas, deixa-os morrer. A diferença está aqui, não sei se alguns já se apercebeu. Sabem qual é a diferença? É que este povo não se arrependeu. E eles fizeram isso, e está aqui depois mais coisa a contar, por isso é muito extenso. Algo que eles fizeram teve uma coisa que não se arrependeu. Porque mais tarde, vai acontecer uma coisa do género, por isso é que eu digo, leiam 16 e 17 para entender, e Moisés Arão vão interpor aquilo, vai fazer isto assim, para que isso não aconteça. Para eles interceder pelo povo, embora já fossem, não sei agora, mas uns milhares, não sei quantos, mas já tinham morrido uns milhares, que estavam a fazer exatamente o errado que eles também fizeram, a continuação daquilo. Por isso, mas porquê? Eles intercederam, eles arrependeram-se. Neste caso não houve arrependimento nenhum. Eles não quiseram saber, eles queriam realmente usurpar o servo de Deus, que Deus instituiu e queria. Né? E mais à frente para nós ver que Deus realmente vai mostrar para acabar com aquilo tudo. Olha, eu vou fazer assim, aquele barão, a vara que vai florescer, vai ser esse que vai ser o chefe, mas à frente de todos, para todos morar. Mas não, eles não precisavam disso. Porque eles viram desde o início que foi Moisés que os tirou da terra do Egito. Foi ele que colocou a vara, Deus fez as maravilhas e os prodígios por eles. Não é? Por isso há coisas que não o nosso, por isso é que eles dizem que são a nossa presunção, o nosso, às vezes, querer usurpar, às vezes querer estar à frente de algo, e isso é que nos impede, seja na nossa família, na nossa família agora não se dá muito valor, mas antigamente dava-se. O primogénito tinha mais direitos, mas também tinha mais responsabilidades. E da onde nós estávamos a ouvir, parece que era na alta definição também, Miguel era, ele a dizer, com 5 anos, os pais separaram-se e ele com 5 anos, como era o mais velho, lá está aquilo que já está um bocado dentro, ele ficou como, é ele que tem que proteger a família, é ele que tem que rolar pela família. Uma criança de 5 anos, com peso, que ele disse, foi peso, foi, claro que era. Agora não tem esse conceito, mas é um peso. Claro que há certas coisas que, pela palavra, os primogênitos também tinham certos direitos que de outros não tinham. Só que, às vezes, os irmãos na família, eu estou a falar, seja na espiritual, seja na natural, na sangue, os irmãos mais novos não entendem isso, assim, mas o meu irmão sai à noite, mas eu não posso sair, o meu irmão tem 28 ou 30 anos, ele tem 7 ou 8 anos. Se ele começa a criar aquilo, ele vai ficar com um problema com o irmão. Então a família começa a ter uma rebelião. E estas rebeliões, as que nós vimos agora, algo também não é nada de extraordinário. É uma parte de cada um de nós, muitas vezes. Por isso, uma das coisas que nós temos que tirar para nós, que é a coisa mais difícil como ser humanos, é nos arrependermos verdadeiramente e perdoar. É essas duas vertentes que muitas vezes dizem assim, até o amor realmente quer